Fala, meus amigos, hoje é dia de jogo, CSA e Retrô fora de casa. Vamos trazer todas as informações sobre o jogo de hoje da equipe do CSA. Devia ter gravado esse vídeo ontem, né, para trazer todas as informações aí com antecedência sobre essa partida, mas ontem tivemos a infeliz notícia do falecimento do nosso ex-goleiro Flávio, né? Então acabei deixando um pouco para hoje mesmo, né, para a gente poder trazer essas informações. Então, já iniciando o vídeo aqui com essa triste notícia, né, nossas lamentações, nossas condolências aí para familiares, amigos e a nação azulina também, que perde um grande ídolo, né, um jogador histórico aí do CSA. Mas, enfim, devemos fazer alguma homenagem ao goleiro no jogo de hoje, de mais tarde. E vamos torcer para que o time do CSA corresponda aí dentro de campo, tá? Então já agradeço aí a presença de todos aqui no nosso canal, dá o like nesse vídeo, se inscreve também aqui no Diário de Azulino para fortalecer o nosso trabalho, manda seu comentário aqui também, né, sobre o nosso goleiro Flávio ou sobre o jogo de hoje, se preferir. Mas vamos lá, gente, participem aqui com a gente também, interajam com a gente no nosso canal. Então vamos lá. Falando sobre o jogo, né? Vou deixar o link na descrição para a transmissão da partida de hoje, né? Gratuitamente pelo YouTube para quem quiser acompanhar. O jogo segunda-feira muito ruim, né? Em Recife, pô, aqui pertinho. Poderíamos ir para Recife, né? Se fosse no final de semana, para a gente fazer aquelas caravanas para poder acompanhar lá a equipe do CSA de perto, mas numa segunda-feira é complicado, né? Eu, por exemplo, fico em casa, trabalhando de casa e cuidando do meu filho, né? E hoje eu tô sozinho aqui. Então, não tinha condições nenhuma de pegar uma caravana pra lá, pra Recife, pra poder ver o jogo, né? Vou deixar meu filho com quem? Tá ligado? Então, sem condições. Mas, enfim, estaremos torcendo daqui pra poder ir acompanhando aí, claro, a equipe do CSA, né? E equipe que deve ter algumas alterações. Na última partida nós perdemos o nosso centroavante artilheiro Thiago Marques e o zagueiro Islan, né? Os dois aí saíram machucados nessa última partida da Copa do Nordeste e devem desfalcar o CSA por mais alguns jogos, né? Foram lesões aí que devem afastar eles por mais alguns dias dos gramados. Então hoje não teremos os dois. Muito provavelmente o treinador vai tentar mudar um pouco essa formatação. Acho que na zaga, já que a gente não teve aí nenhuma contratação, pelo menos até agora, né? A gente tem informação de que o CSA tá fechando com outro zagueiro, e aí, claro, que agora também a gente tem essa necessidade, né? Com a ausência do Islan, trazer um zagueiro até mais rápido, né? Para poder fortalecer esse sistema defensivo. Quando o Islan voltar, aí a gente vai ter um sistema defensivo mais robusto, com mais opções ali pra gente utilizar. Né? Então, assim, agora, até com a ausência do Islan, a gente vai precisar de outro zagueiro, que chegue talvez até para ser titular, né? Então, vamos ver aí como é que a diretoria do CSA vai se comportar, até também na posição de centroavante. O Igor Bahia caiu muito de produção, né? Mas ele, de toda forma, era um reserva. Então, assim, se a queda de nível dele já estava alertando a gente para, pô, será que vamos buscar outro centroavante para tentar melhorar lá, né? Tentar fazer uma sombra para o Thiago Marques, que tá jogando bem, tá fazendo gols, mas que quando o Thiago Marques sai, o Igor Bahia não tá dando conta do recado, não tá conseguindo jogar bem, não tá segurando bola, não tá melhorando o sistema ofensivo, não tá conseguindo manter o mesmo nível do Thiago Marques, né? Então, talvez a gente já começasse a pensar em trazer outro nome ali para reforçar o setor ofensivo do CSA. E agora com a lesão do Thiago Marques mais ainda, a gente vai ficar dependendo do Igor Bahia nessa fase ruim dele, é capaz de a gente acabar se prejudicando em determinados momentos. Então talvez a diretoria do CSA possa ir ao mercado para trazer outro centroavante, certo? Ou até um jogador que não seja um centroavantão, mas um atacante lá de outras características, que não seja um ponta, né? Que jogue mais centralizado lá. Então vamos ver como é que a diretoria do CSA vai atuar no mercado, mas já não teremos esses dois jogadores. Acho que também não teremos o Brian nesse meio de campo aí, então o time do CSA deve ir bastante modificado, com o Gabriel Félix no gol. Do lado direito, cara, o Felipe Albuquerque voltando aí de lesão, né? Mas o Diogo Batista, eu acho que ele tem potencial para assumir essa vaga de titular. Pelas mudanças que a gente vai precisar fazer, né? Já um centroavante e um zagueiro vão ter que mudar aí. Acho que ele vai manter o Felipe Albuquerque para não mudar tanto assim o esquema,
tá? Acho, mas vamos ver. Aí na zaga deve entrar de novo o Luiz Gustavo, que já entrou na última partida no lugar do Islam, e o Betão ali na zaga. E do lado esquerdo o Enzo, Camacho e Nicola, com o Naninho lá centralizado. De um lado o Cachoeira, do outro o Baianinho, e na frente o Igor Bahia. Essa é a alternativa, mais 6 por meia dúzia. Mas o que é que o treinador pode pensar também? Não sei se ele vai arriscar assim, mas entrar ali com 3 zagueiros e manter o ataque com Cachoeira e Baianinho, sabe? Tirar o centroavante e colocar mais um zagueiro lá para liberar os laterais. Nossos laterais têm atuado bem, né? Então, com o terceiro zagueiro ali, você libera o Enzo como um ponta, né? Para atacar mais. O Felipe Albuquerque também e o Diogo Batista, possivelmente, quando entrar. E aí você tem ali um esquema mais lateralizado. E com os dois atacantes, o Cachoeira e o Baianinho, entrando mais dentro da área, né? Sem precisar eles serem os pontas. Você tem os laterais fazendo esse papel de ponta, então você joga os dois atacantes lá pra dentro da área, né? Então, assim, naturalmente tirar um atacante e botar um zagueiro, então a gente já olha com maus olhos, né? Pô, mais um zagueiro ali, vai recuar o time. Jogar com 3 zagueiros nem sempre é você jogar recuado, né? Você avança os seus laterais, você pega os seus pontas e joga pra dentro da área. Então é possível fazer um time ofensivo com 3 zagueiros, né? Principalmente nesse sentido aí, jogando ali fora de casa. Mas eu acho que ele vai optar ali pelo 6 por meia dúzia, colocando o Igor Bahia lá na frente, tá? Mas é uma alternativa de jogo também. Ou então colocar outros atacantes, né? Tem o Matias Cavalieri, que chegou aí e não tem sido tanto utilizado assim, então talvez ele possa entrar nessa vaga aí de centroavante ou de falso 9, tá? Outro jogador fazer essa posição aí de falso 9. Vamos ver como é que o treinador vai tentar driblar essas ausências que a gente vai ter, né? Não tô lembrado se a gente perdeu algum jogador por suspensão, agora eu não tô lembrado mesmo, tá? Mas enfim, não deve fugir muito disso a equipe do CSA nesse jogo de hoje. Beleza, meus amigos? No mais, saímos do G8, então esse jogo aí agora é essencial vencer para voltarmos ao G8. Eu acho que até com um empate a gente ultrapassa de novo a equipe do Ituano. Deixa eu só dar uma olhada aqui na tabela da Série C, né? Porque ficamos um ponto atrás da equipe do Ituano, mas o time do CSA com um empate nesse jogo volta a passar a equipe do Ituano, porque vai aos mesmos 17 pontos do Ituano, fica com a mesma quantidade de vitórias, mas no saldo do CSA 3-2 para o CSA. Com o empate a gente então ultrapassa a equipe do Ituano e volta ao G8. Mas o ideal é o time do CSA buscar vencer esse jogo, até porque o Brusque também joga hoje, e se o Brusque vencer o Maringá, o Brusque ultrapassaria o CSA, se o CSA empatar. O Maringá vencendo o seu jogo vai aos mesmos 17 pontos. E aí a gente teria que ver questão de saldo de gols e tal, né? Mas enfim, até pra gente manter um nível de pontuação alto, né? Pra sequência do campeonato, a gente precisa vencer esse jogo, que é contra o Lanterna Retrô, que tem até uma proposta interessante em relação a ser um clube empresa com poder de investimento, com seriedade, com profissionalismo na sua gestão, mas que esse ano não vem fazendo um bom ano, principalmente aí na Série C, como a gente está vendo, né? O Retrô na lanterna do campeonato, apenas 8 pontos conquistados em 11 jogos. Então esse jogo é um jogo que, se a gente for lá e jogar bola, dá para ganhar, tá? Mas precisa jogar bola, né? Precisa jogar bem para poder ganhar esse jogo, beleza? Então é isso, pessoal. Expectativa para essa partida dessa segunda-feira. Após o jogo teremos a análise da partida, mas como eu já expliquei para vocês, não dá para fazer a live, né, pós-jogo, porque eu acordo cedo no outro dia de manhã e eu tenho que estar bem, ativo, né? Então vou, depois da análise do jogo, faço tudo, posto e vou descansar um pouquinho para amanhã de manhã estar de pé para cuidar do meu menino, né? Que acorda cedinho. Mas é isso, pessoal. Tamo junto aí, muito obrigado pela presença e até mais tarde, galera. Falou!